A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, quero nesta hora estar te convidando para fazer mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Estamos estudando a lição, a edição 82. E o tema central dessa revista é Gálatas, a Carta da Liberdade. O autor é o pastor Eliseu Gomes da Rocha. E aqui queremos agradecer à Convenção Batista Fluminense e ao querido pastor que tem nos proporcionado com esse estudo maravilhoso, né? Estamos estudando a lição 13 e a 13ª lição. O texto base é Gálatas 6, 17 e 18 e o título é Perseverança na Fé. Vamos estar orando ao Senhor e depois, logo após, estaremos também, peço aos irmãos, aos amados irmãos, que abram suas Bíblias em Gálatas 6, 17 e 18. Mas antes, vamos estar orando ao Senhor para abençoar as nossas vidas, né? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar fazendo mais essa videoaula. Abençoa a todos, abençoa os amados irmãos que têm, Senhor, fielmente, ó Pai, estado conosco aqui e nos ajudado a fazer estas aulas, ó Pai. Abençoa cada um, dê graça, conhecimento, sabedoria e que esse vídeo possa servir de edificação para todos que aqui passaram pelo canal. Em nome de Jesus, quero te agradecer. Amém. Vamos estar agora, irmãos, lendo a palavra, né? O texto, Gálatas 6, 17 e 18. Desde agora ninguém quiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, com o vosso Espírito. Amém. Já temos lido e agora nós vamos fazer a introdução. E, irmãos, logo de primeira assim, vamos ver a palavra, o que significa a palavra perseverança, né? Perseverar na fé. Vamos ver o que é a palavra perseverança. Perseverança, qualidade da pessoa persistente, de quem não desiste jamais. Conseguiu o trabalho pelo seu excesso de perseverança. Característica de quem persevera, insiste, não desiste de alguma coisa específica. Pertinência, constância, conseguiu realizar seu sonho porque teve perseverança. Característica, né? Característica que persevera, insiste e não desiste de uma coisa específica. Pertinência, constância, conseguiu realizar o sonho porque teve muita perseverança. Etimologia, origem da palavra perseverante. Então, é isso aí, né, irmãos? Vamos ver aqui, persistência. Persistência é a mesma coisa que perseverança, né? É uma característica daquele que não desiste fácil. Agir com persistência e ser esforçado, o foco com seus objetivos sem se deixar abalar facilmente qualquer crítica ou negativos. Então está aqui, né, o conceito de perseverança. Então devemos ser perseverantes naquilo que o Senhor, na fé, né? Tomar um pouquinho d'água aqui, vamos para a introdução do estudo. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. O objetivo, ao final dessa lição, você compreenderá sobre a identificação com Cristo, a fé inabalável e a dependência da graça e ensinamento de Paulo para a igreja de hoje. Então, tem tudo a ver, né, com a igreja atual, que nós vamos se identificar através da fé e a dependência da graça de Cristo. A carta aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo, é uma das epístolas mais significativas no Novo Testamento, oferecendo uma profunda explanação sobre a salvação pela fé em Jesus Cristo. Então essa carta, ela explana, né, ela comenta
como devemos ser salvos pela fé em Jesus Cristo. Dirigida às igrejas da Galácia, atual Turquia, essa carta confronta ensinamentos distorcidos, legalistas, que influenciavam os recém-convertidos. Então, essa carta foi para desfazer todo tipo de controvérsia, né, que tinha sobre o Evangelho, o ensinamento do verdadeiro Evangelho. Então, a carta veio trazer elucidações para aqueles irmãos. Paulo defende vigorosamente a liberdade em Cristo, contrastando com a escravidão da lei. Então, Paulo, ele fala sobre a liberdade que temos em Cristo, não sobre o jugo da lei, né? Não sobre a opressão da lei. Na vida cristã, a perseverança é um tema central. A jornada do crente é repleta de desafios, tentações e adversidade que testa a sua fé. Então, a todo instante, somos tentados, né, pela fidelidade da nossa fé. A perseverança não é apenas uma virtude desejável, mas uma necessidade vital para os seguidores de Cristo, né? Então, é algo que temos que ter realmente para a nossa fé. Refletindo a firmeza de continuar seguindo a Jesus, independente das circunstâncias. Então, o crente ele tem que ter convicção da sua jornada aqui e servir a Cristo com fidelidade, né? Nesse estudo vamos explorar Gálatas 6, 17 e 18, onde Paulo conclui sua carta com uma declaração poderosa sobre a marca de Cristo em seu corpo e uma bênção da graça sobre os crentes. Esses versículos capturam a essência da mensagem de Paulo aos Gálatas, destacando a importância da identificação com Cristo e da perseverança na fé, mesmo diante das tribulações. Nós sabemos que os discípulos, os primeiros discípulos foram muito tentados, né? Muito perseguidos, mas eles foram os perseverantes. E nós vamos ver isso na galeria da fé, que há alguns relatos de alguns heróis da fé que venceram as tentações, as provações, né? A importância da perseverança. É fundamental compreender a importância da perseverança na vida cristã, pois essa virtude está intrinsecamente ligada à nossa jornada de fé e ao cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas. Então, a perseverança está ligada com nosso modo de vida aqui. Quando nós declaramos que somos salvos em Cristo, então ela está ligada diretamente à nossa perseverança em Cristo. Através da análise de exemplos bíblicos, como Jó e Abraão, podemos extrair valiosas lições sobre a perseverança na fé. Nada mais do que a paciência de Jó, né? Um homem paciente, como a Bíblia diz, que mesmo diante das lutas e adversidades não blasfemou contra o Senhor, pelo contrário, ele fez declarações da sua fé. Jó é um exemplo marcante de perseverança diante das adversidades. Mesmo enfrentando perdas devastadoras, dores intensas, ele recusou amaldiçoar Deus e permaneceu fiel, né? Demonstrando confiança inabalável na soberania de Deus. Sua história nos lembra que perseverar na fé não significa ausência de sofrimento, mas manter nossa confiança em Deus mesmo nas maiores tempestades. Então, Jó, além de tudo, ele prova que nós devemos também ser fiel, né? Nos momentos também, quando temos sofrimentos, quando passamos por provações, privações também, e é um significado que Deus está conosco em todo o tempo, não só nas bonanças, mas também nas dificuldades. Vamos ler Jó. Vou aqui na Bíblia Eletrônica, que é mais rápido, né? Aqui, na Bíblia Eletrônica, deixa eu abrir aqui. Vou ler aqui um pouquinho, né? Quer adiantar, mas não tem jeito. Aqui é a Bíblia Eletrônica, vamos abrir aqui rapidinho. O negócio está meio devagar, mas é Jó, né?
Jó 20 a 22. Ao ver tudo isso, Jó levantou e rasgou o manto que vestia e foi rapar a cabeça. Logo em seguida ajoelhou, encostando o rosto no chão, em um sinal de humildade e adoração diante de Deus. Olha só, ele pôs o rosto no chão, no pó, em sinal de humildade e adoração diante de Deus. E exclamou em oração: Nu deixei o ventre da minha mãe, nu partirei da terra. E Yahvé deu e Yahvé tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em todas as suas atitudes, Jó não errou nem pecou. Também jamais culpou Deus por revés algum. Então, Jó foi um servo fiel, em todos os seus caminhos, em todas as suas provas, porque ele foi obediente, não blasfemou de Deus, não culpou Deus em nenhuma das suas adversidades. Pelo contrário, ele louvou a Deus com suas atitudes. É o exemplo que devemos seguir, é o exemplo de Jó. Esse varão, esse homem de Deus que provou que o homem pode ser fiel. De forma semelhante, Abraão é o exemplo de perseverança através da espera e confiança na promessa de Deus. Mesmo quando tudo parecia impossível, ele perseverou na fé, crendo que Deus cumpriria o que havia prometido. Sua história nos ensina que a perseverança envolve confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Outro exemplo foi Abraão, que Deus pediu o seu herdeiro, o seu único herdeiro, Isaque, e nós vemos ali que ele confiou e assim Deus providenciou o cordeiro para matar no lugar do seu filho, Se faz necessário discutir os desafios que os cristãos enfrentam ao perseverar na fé. Vivemos em um mundo marcado pelo pecado e pela oposição espiritual, o que pode tornar difícil nossa devoção a Cristo. O pecado tem tomado conta do mundo, das pessoas, porque as pessoas não se posicionam contra o sistema e contra o pecado. O sistema que nós falamos é o sistema mundano, que as pessoas são corrompidas com seus desejos, com suas carnalidades, com seus pecados, com a desobediência, com a rebeldia, com a falta de amor, Tudo isso leva o homem a pecar contra Deus. A pressão da cultura secular, as tentações da carne e as perseguições podem abalar nossa fé e nos desviar do caminho da perseverança, É o que eu já tinha comentado anteriormente, e aqui o estudo reforça o que nós já temos falado. No entanto, apesar dos desafios, recompensa e perseverança na vida cristã são abundantes. A Bíblia nos promete que aqueles que perseveram até o fim serão salvos. Mateus 14, 24, 13. E receberão a coroa da vida. Então a promessa é que aqueles que perseverar até o fim será salvo e também terá a coroa da vida. Tiago 1, 12. Além disso, a perseverança produz caráter e esperança. Romanos 5, 3, 4. E nos capacita a experimentar a plenitude das bênçãos espirituais que Deus tem reservado para os seus filhos. Vamos ler aqui, primeiramente, Romanos 5, 3. Vamos ver aqui. Vamos aqui para a nossa Bíblia eletrônica. Romanos 5. Romanos 5, 3, 4. Mas não somente isso, também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que na tribulação produz perseverança. Perseverança produz um caráter aprovado e o caráter aprovado produz confiança. Então, nós vemos que tudo isso aqui nos leva a perseverar na graça da fé do Senhor, E nos capacita a experimentar a plenitude, a totalidade da bênção de Deus, as bênçãos espirituais que Deus tem reservado para os seus filhos.
Devemos encorajar uns aos outros e perseverar na fé. Devemos nos animar uns aos outros, né? Lembrando dos exemplos bíblicos de perseverança, enfrentando os desafios com coragem, confiando na recompensa eterna que Deus reserva para aqueles que perseveram até o fim. Então, tem uma promessa que aqueles que perseverados até o fim serão salvos, serão recompensados, né? Então, falamos nesse primeiro tópico aqui, a importância da perseverança. O segundo, o papel da graça e do Espírito Santo. Compreender o papel intrínseco da graça divina e o Espírito Santo na jornada da perseverança na fé cristã é fundamental para um discípulo, né? A graça de Deus é o princípio pela qual ele concede aos crentes o favor não merecido e a capacidade de perseverar diante das adversidades. Essa graça não é meramente um conceito teológico abstrato, mas uma realidade dinâmica que opera na vida dos crentes, capacitando a permanecerem firmes na fé, apesar das provações e tribulação. Então, apesar da tribulação, nós somos capacitados. A graça de Deus capacita os crentes a perseverar de diversas maneiras. Primeiramente, ele oferece perdão, reconciliação com Deus. Então, primeiramente, nós somos reconciliados e temos o perdão de Deus, né? Libertando os crentes do peso do pecado, da condenação, assim fortalecendo sua confiança na fidelidade de Deus. A graça de Deus sustenta os crentes em meio às dificuldades, fortalecendo interiormente para suportar as tentações e os desafios da vida cristã. Então, a graça de Deus é fundamental para que estejamos sendo fortalecidos, né? E contra as tentações e desafios da vida cristã. O Espírito Santo desempenha um papel vital na fortificação da fé dos crentes. É ele que habita nos corações dos crentes, capacitando a compreender a verdade das Escrituras. Então, o Espírito Santo tem essa função de nos testificar sobre a palavra de Deus, a verdadeira e que ela é a pela qual nós temos o conhecimento do verdadeiro Deus, né? Fortalecendo interiormente e persuadindo a viver uma vida de obediência a Deus. Então ela nos ensina que devemos ser obedientes a Deus. A dependência contínua de Deus para perseverar na fé é uma marca distintiva da experiência cristã. E reconhecer a nossa própria fraqueza e insuficiência é o primeiro passo para nós voltarmos para Deus em uma busca de força e sustento. Então, irmãos, na verdade, nós temos que depender da graça, né? Sempre, e depender e estando na perseverança da fé, porque isso nos fortalece e nos dá confiança que Deus nos sustenta, né? Na humildade e na rendição à vontade de Deus que encontramos a verdadeira capacidade de perseverar na fé, confiando na promessa de que tudo posso daquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Então, na verdade, nós podemos todas as coisas quando estamos confiantes na graça de Deus e na certeza que o Espírito Santo é que faz essa obra no nosso coração, nos testificando das verdades da Escritura Sagrada. Enfatizando a importância da graça de Deus e do Espírito Santo na perseverança da fé cristã, bem como a contínua dependência de Deus para o sustento e o fortalecimento espiritual. Esses são os alicerces para os quais os crentes constroem suas vidas de fé e confiança em Deus. Sem mim, nada podeis fazer. João 15:5. Então, sem o Espírito Santo, sem Jesus, sem Deus, não temos capacidade de alcançar a vida eterna, porque só através do perdão genuíno de Cristo nós temos acesso ao trono da graça, porque Ele tira de nós todo o jugo do pecado, porque Ele levou sobre si e morreu na cruz para nos libertar do pecado. Demonstra claramente a necessidade de total dependência do ministério e na vida pessoal. Então dependemos exclusivamente
do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Então nós falamos, primeiro tópico, a importância da perseverança, o papel da graça e do Espírito Santo, ações práticas para manter a perseverança. Quais são essas ações? Perseverar na fé é uma jornada constante, multifacetada. Alguns dos desafios que os crentes podem enfrentar incluem resistir à tentação, manter a integridade moral, permanecer firme diante da oposição e perseverar na oração e no estudo da palavra. Então devemos sempre buscar ter uma vida de oração e uma vida de devocional com Deus através da leitura da sua palavra, meditação e o estudo, sistemático que nos dá conhecimento para resistir às tentações. Identificar áreas específicas de que a fé é testada individualmente pode ajudar os crentes a concentrar seus esforços de crescimento espiritual. 1 Coríntios 10, 13 ressalta: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que seja tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos sobrevirá livramento de sorte que as vós possais suportar. Então, as lutas, as adversidades que vêm sobre nós não são maiores do que nós possamos suportar, porque Deus já conhece a nossa estrutura e Ele sabe que somos limitados nas nossas áreas. Então, é necessário entregar os nossos problemas, as nossas lutas, na mão daquele que tudo pode resolver através da adoração e também da oração e da busca, de conhecimento para estar alicerçado, para suportar os dias maus. E a palavra é que nos alimenta e a oração nos sustenta na fé que é depositada nesse Deus maravilhoso. O estudo da palavra e oração regular estabelece uma rotina, consiste de estudo bíblico, oração, fortalece a fé e a comunhão com Deus, fortalecendo uma base sólida para enfrentar desafios espirituais. Quando você lê a palavra de Deus, você é confortado pelo Espírito Santo. Quando você ora, você está em ligação com Deus, uma conexão direta com o trono de Deus, e Deus está ali para te ouvir e te aconselhar através do Espírito Santo a melhor maneira como devemos resistir o inimigo, Então é através da palavra de Deus que nós somos sustentados e através da oração também. Continuando aqui o estudo, 2 Timóteo 3, 16 e 17, assegura: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino. Já está falando, ela é útil para o ensino. Ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a correção e para a instrução da justiça. Ela nos instrui, para que o homem de Deus seja apto e primeiramente preparado para tudo e boa. Então a palavra de Deus sempre está preparando o homem para as coisas úteis da obra do Senhor. O compromisso de oração em busca da graça e fortalecimento do Espírito Santo, reconhecendo a dependência total de Deus para perseverar na fé. Os crentes devem comprometer-se em buscar diariamente a graça divina e o fortalecimento do Espírito Santo através da oração. Então, a oração nos conecta com Deus diretamente, aonde o Espírito Santo trata o nosso coração, trata a nossa vida e nos aconselha como devemos nos comportar da melhor maneira diante de Deus. Em Tiago 4:8, aconselho: achegai-vos a Deus. Então ele está chamando: achegai-vos a Deus, que nós chegamos mais perto de Deus. E Ele, Deus, chegará a vós outros. O nosso Deus, o Senhor Jesus, se nós chegarmos mais perto de Jesus, Ele nos chegará mais perto de nós, E Ele chegará a vós outros, purificais as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo duplo, limpai o coração. Então devemos ter um coração preparado, limpo, para receber o nosso Mestre. Perseverar na fé exige uma abordagem consciente e intencional, envolvendo a identificação das áreas de desafio, desenvolvimento, estratégias, práticas, compromisso contínuo com a oração e a busca da graça divina do fortalecimento
do Espírito Santo. Esse estudo nos desafia a crescer em nossa fé e manter-nos firmes na verdade, confiando na fidelidade de Deus e em todas as circunstâncias. Que estudo maravilhoso, né, irmãos? Quando nós colocamos toda a nossa confiança em Deus e na perseverança que nós temos nesse Deus, e nós sabemos que Deus é o Deus criador de todas as coisas, né? Muitos duvidam da existência de Deus, mas tudo que existe nesse mundo foi o nosso Deus que criou. Tanto eu como você e todas as coisas que nós vemos, né? A abstrato, ao invisível e as coisas visíveis que nós vemos, tudo foi Deus que formou. O Deus Criador, o Deus que tirou do nada a existência e nos mantém vivos nesse espaço, né? Nesse globo terrestre, nessa esfera que se move no espaço. É coisa fantástica o que Deus fez. Quando você olha para a imensidão das florestas, a imensidão das terras e a imensidão também das águas, né? Que coisa fantástica. É um mundo extraordinário que Deus criou. E Deus é muito maior do que tudo isso que Ele criou. Deus é tudo que nós podemos pensar de melhor, né? Até falta palavras para compreender a altura e a profundidade do que nós cremos do nosso Deus. Concluindo esse estudo, irmão, nos versículos finais de Gálatas, Paulo enfatiza a identificação com Cristo e a importância da graça divina na vida do crente, né? Quando nós falamos Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o nome do nosso Deus, né? Jesus Cristo é o Deus que está lá em João, e Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, e a Bíblia diz que foi dado um nome a esse Deus, né? Um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Por isso que muitos lutam contra esse nome poderoso, o nome de Jesus, o Nazareno, né? O Cristo, né? O Cristo ungido, quer dizer, Cristo quer dizer ungido, né? Jesus foi ungido, né? Sobre a promessa do Messias. Ao mencionar as marcas de Cristo e seu corpo, ele destaca a conexão espiritual entre o crente e o Salvador, simbolizando a identificação com o sofrimento, morte, transformação, redenção proporcionado por Cristo. Então, Cristo passou por esse processo de resgate do homem, sofrendo na cruz, sendo martirizado. Ali estava o nosso Redentor, sofrendo por cada um dos nossos erros e pecados. Ele não teve pecado e não tinha pecado, mas pelos meus e os seus pecados, ele foi lá e cumpriu a ordem e o desejo, não só dele, mas também do nosso Pai. A bênção de Paulo, invocando a graça do Senhor Jesus Cristo, exalta a centralidade da graça na jornada da fé. Somos salvos, perseveramos, vivemos para honrar a Deus pela graça, que é um presente gratuito de Deus, não fruto dos nossos méritos. Cristo é o presente de Deus, que nós um dia o aceitamos como Salvador. Se você também deseja e quer sentir essa graça e o desejo da salvação, entregue sua vida a Cristo e Ele, através do Espírito Santo, permanecerá sempre com você. A conclusão de Gálatas nos lembra da necessidade contínua de dependermos da graça de Deus, do fortalecimento do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos convence da justiça, do juízo, do pecado. Ele sempre está trabalhando no nosso coração para confortar, para nos auxiliar e fala conosco que devemos ser obedientes à voz de Deus, né? Não podemos perseverar por nossos próprios meios, mas somente pela capacidade divina. Somente somos conduzidos através pela força do Espírito Santo, pelo meio do Espírito Santo, que o Espírito Santo trata o nosso coração, tira toda a dureza, toda a mazela
e nos convence que somos pecador. Devemos nos humilhar diante de Deus, reconhecendo nossa total dependência dele em todas as áreas da nossa vida. Você não tem como depender de Deus somente em uma área. Você é um ser pleno também, que precisa ser cheio da graça de Deus, ser cheio do Espírito Santo. E quando o homem é cheio do Espírito Santo, nada resiste na vida daquela pessoa, porque o Espírito Santo está conduzindo a pessoa. Ainda que muitas coisas aconteçam na vida do cristão, muitos problemas surjam para tentar desanimar, mas existe uma palavra que nós estudamos hoje que tem que ter perseverança na fé. Que nós, como filhos de Deus, como servos do Senhor, sejamos perseverantes para alcançar a coroa da vida eterna, né? Finalizando esse estudo, irmão, 3 perguntinhas para nós, para mim e para você, que diz assim: como o versículo de Gálatas 6,17 desafia você em sua semana? Se você tivesse que resumir o livro de Gálatas em poucas palavras, o que você diria? Com certeza, somos libertos pelo sangue de Cristo, né? Eu diria isso, que na verdade, a liberdade que Cristo nos deu, o presente que Deus nos deu, que é Cristo, somos libertos através da graça de Cristo. Como você descreve a dependência de Deus em sua vida? Simples. Obedecendo à voz do Senhor, sendo separado para a glória dele, né? Irmão, chegamos a mais um estudo, né? Finalizando esse terceiro trimestre, na verdade, terceiro trimestre de estudo da Escola Bíblica Dominical, Gálatas, a Carta da Liberdade, que nós possamos ter essa carta aqui, né? De sempre estar lembrando que nós estávamos sob o jugo da lei e agora nós estamos sob a graça de Cristo, livres para servir a Deus. Não livre para fazer qualquer coisa que nós achamos que devemos fazer, mas somos livres para obedecer à voz do Espírito Santo, somos livres para cumprir o propósito de Deus, somos livres para estar junto com Cristo na batalha espiritual. Eu e você, nós estamos em batalha contra o império das trevas, né? Nós sabemos que no mundo existe a oposição, sempre existe luz e trevas, morte, vida, sempre vai existir o certo e o errado, então nós devemos buscar sempre estar na direção de Deus. E creio que o próprio Jesus disse que Ele é luz, devemos andar em luz, né? E fugir das obras das trevas. Meu irmão, para finalizar esse estudo, quero orar com você. Quero te agradecer também pelo carinho, pelo amor que vocês têm nos dado aqui, assistindo os vídeos, compartilhando conosco, se inscrevendo no nosso canal, nesse canal que nós colocamos para também evangelizar as pessoas que a entrar aqui. E se o Espírito Santo tocar no coração, né, desejar, procure uma igreja evangélica próxima da sua casa, procure uma igreja que fale do amor de Cristo, que que esteja baseado na palavra de Deus. Examine a Escritura, leia a palavra, medite na palavra, busque em oração e Deus vai falar com você. O homem é um transmissor que Deus usa para anunciar o seu evangelho. Por isso estamos aqui nesse mundo ainda, porque a salvação Cristo já nos deu, mas estamos aqui para anunciar o evangelho e ser testemunha do que Cristo nos fez, né, meu irmão? Meu amigo também. Então, meu desejo é que você encontre as palavras que toquem no seu coração, para que você também tenha a alegria no Espírito Santo, se alegre no Espírito Santo, né? O mundo já tem muita tristeza, sabe? Quando nós olhamos para a TV, para os noticiários, nas redes sociais, há muita tristeza, porque o mundo, como diz a palavra, jaz os malignos. Mas Deus veio a esse mundo, enviou o seu Filho para desfazer as obras das trevas, né? Jesus veio a esse mundo para desfazer a obra das trevas. E
a promessa que ele foi para o Pai e nos levaria para ele mesmo. Estamos na expectativa, né, que a qualquer momento, se nós partirmos desse mundo, o Cristo voltando, estaremos para sempre com o nosso Criador, né, meu amigo? Vamos orar? Vamos agradecer mais uma vez ao nosso bondoso Deus por ter nos permitido chegar até aqui, né? Até aqui, como diz a palavra, nos abençoou o Senhor. Até aqui o Senhor nos abençoou. Pai, muito obrigado, Senhor, pelas palavras que o Senhor nos conduz. Muito obrigado, Senhor, pelos autores da revista da Palavra e Vida. Obrigado, Senhor, pelos líderes da Convenção Batista Fluminense e a visão que eles tiveram de criar essa revista para que nós estudássemos na Escola Bíblica Dominical. Como tem sido bênção, Senhor, para as pessoas, para as igrejas Norte Fluminense, a igreja do estado do Rio de Janeiro, receber esses materiais. Que o Senhor abençoe poderosamente todas as vidas, todos os irmãos que compõem, que escrevem para essa revista da Escola Bíblica Dominical. Desperte mais pessoas, desperte mais pastores, autores de revista da Escola Dominical. Abençoe, Senhor, os professores, os alunos, abençoe a todos da Escola Bíblica Dominical. Senhor, a Escola Bíblica, ela se chama dominical, mas pode ser escola bíblica, pode ser o estudo da palavra, pode estar, Senhor, memorizando nossos corações, e o Espírito Santo trabalha em cada coração. Que o Espírito Santo agora, Deus, abençoe todos aqueles que estão acessando o canal da Escola Bíblica Digital HD. Que esse estudo, ó Deus, que nós temos proporcionado aqui, que eles possam servir de elevo espiritual para essas igrejas, para os irmãos. Abençoa-nos, ó Deus. Dê-nos condição para continuar fazendo, para que a Tua palavra seja edificante em cada coração, em cada mente, e que ela vá e produza aquilo que for necessário para a edificação da sua igreja. Eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Peço pelos os inscritos no nosso canal, que o Senhor toque no mais profundo do coração dele e que ele creia que existe um Deus maravilhoso, como eu creio, como outras pessoas creem em nosso Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Então, meu amigo, meu irmão, chegou mais um final de um trimestre, na expectativa da próxima revista, e, se assim o nosso bom Deus nos permitir, venha conosco para o próximo trimestre, o quarto trimestre de 2024, se assim Ele nos permitir. Amém? Seja bem-vindo à Sala de Oração da Junta de Missões Nacionais. Um espaço online interativo que busca conectar pessoas que desejam compartilhar seus pedidos de oração com outros intercessores. Aqui você pode orar ou fazer um pedido de oração. Se quiser fazer um pedido de oração, selecione a opção correspondente e escreva seu pedido. Se quiser orar, escolha e clique no pedido de oração pelo qual deseja interceder. A publicação de pedidos de oração é totalmente gratuita. Você também pode acompanhar nossas transmissões ao vivo sem precisar sair do site. Em nosso mural de agradecimentos, você pode também compartilhar sua gratidão conosco. Acesse missõesnacionais.org.br/sala de oração.